dias, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Estamos iniciando a nossa aula de Direito Processual do Trabalho e vamos dar sequência ao conteúdo que nós paramos na aula passada. Não sei se você lembra, mas nós estávamos falando sobre a organização da Justiça do Trabalho. Trabalhamos questões históricas, querendo ou não, isso é importante. E agora a gente vai dar sequência a esse estudo da organização da Justiça do Trabalho. Assunto esse que é recorrente, cai bastante na sua prova, então fique atento, porque querendo ou não, por ser uma coisa simples, você não tem como errar isso na prova, gente. Tem que acertar essas questões relacionadas à organização da Justiça do Trabalho. Não podemos perder uma questão nesse sentido. E aí, para nós estudarmos esse assunto, tem alguns tópicos importantes, que acredito eu, que eu vou destacar para vocês no decorrer da aula hoje, que é importante você saber. Só com relação à questão histórica, teve uma questão que caiu no Tribunal de Santa Catarina, especificamente nesse tribunal, mas que foi cobrado pela banca, a questão histórica, tá? Quando que a Justiça do Trabalho passou a integrar, exatamente isso, passou a integrar o Poder Judiciário. Aí você tinha que relembrar, na verdade, ou melhor, se você não estudou, nem tem como relembrar, mas se você estudou a questão histórica, você tinha que lembrar que isso fez parte da Constituição de 46. Essa foi a pergunta atrelada a questões históricas, relacionando ali o tema organização da Justiça do Trabalho. Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar início, vamos dar esse pontapé inicial, como é que funciona propriamente a organização em si da Justiça do Trabalho. E ao estudar a organização do trabalho, você tem que fazer o estudo, vou colocar aqui, organização da Justiça do Trabalho. Para estudar isso aqui, gente, existe a necessidade da leitura da Constituição Federal. Mas, para complementar seus estudos, pode dar uma lidinha também na CLT. A CLT traz, por exemplo, quais são os órgãos lá no artigo 646 da CLT. E para a gente iniciar, só para a gente não custa nós relembrarmos, quais são os órgãos da Justiça do Trabalho, gente? Olhando uma pirâmide, nós temos 3 níveis aqui dentro da organização da Justiça do Trabalho. Quais são esses órgãos? Vamos lá. Nós temos aqui na primeira instância os juízes, ok? Na segunda instância nós temos os TRTs e aqui em cima, na cúpula dessa pirâmide, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho. Conforme o artigo 111 da Constituição Federal, esses são os órgãos da Justiça do Trabalho. Estava até esquecendo. Professor, quais são os artigos atrelados aqui à Organização da Justiça do Trabalho? Artigo 111 a 116 da Constituição Federal. Exceto o artigo 114. Tá? Deixa eu até colocar em azulzinho aqui, exceto o artigo 114, que trata especificamente da competência, ok? Nós vamos trabalhar também num segundo momento. Então, para fins de concurso público, fique atento, pois, na verdade, a organização da Justiça do Trabalho é, na verdade, o quê? O artigo 111 a 116, e os órgãos da Justiça do Trabalho são esses. O artigo 111 diz que é os juízes do trabalho, TRT e TST. A banca FCC, uma vez, ela cobrou o seguinte, falando assim, são órgãos da Justiça do Trabalho, e daí relacionou, colocou assim, vara do trabalho, substituindo os juízes, TRT e TST. A pergunta está certa ou está errada? A afirmativa, dizendo que são órgãos da Justiça do Trabalho, vara do trabalho, TRT e TST. A FCC considerou como correta. Por quê? Muitos quiseram questionar, até porque nenhuma outra alternativa estava correta. Eles colocaram juizados especiais, trabalhista, outra coisa. Olha só, presta atenção no que eu vou falar agora. STF
né, lá que é a cúpula, né, aqui do Poder Judiciário, colocando que o STF fazia parte da organização do Justiça do Trabalho. Todas as outras alternativas estavam erradas, então não tinha como errar também a alternativa. Mas eles colocaram, ao invés de juízes, como está escrito na Constituição Federal, colocaram o termo vara do trabalho. Está errado? Gente, o mais correto é o termo juízes do trabalho, pois ele recebeu a jurisdição conforme a Constituição atribui no artigo 111. Só que se você for no artigo 646, que eu mencionei para vocês no começo da aula, a CLT, ele relaciona como órgãos da Justiça do Trabalho a vara do trabalho, o TRT e o TST. Os TRTs, melhor dizendo, né? E o TST. Então, se aparecer na sua prova vara do trabalho, desde que não tenha outra alternativa que traga juízes, TRT e TST, considere como correta sim, tá? Não se preocupe com essa situação aqui. Então, esses são os órgãos da Justiça do Trabalho, juízes do trabalho, né? Então, é até bom colocar aqui juízes do trabalho, TRT e TST. Outra pergunta que eles fazem muitas vezes é: o STF faz parte da organização da Justiça do Trabalho? Não, não faz parte. Muita atenção porque o STF, o processo, ao tramitar aqui dentro, veja que ele pode subir e chegar até lá. Mas isso não quer dizer que o STF faça parte da organização da Justiça do Trabalho. Os órgãos que compõem a Justiça Especializada Trabalhista somente esses três, não compondo o STF. Até, né, eu acho que é importante nós mencionarmos que a Justiça, o Poder Judiciário, ele é dividido, né? Ele tem o Poder Judiciário, a Justiça comum, a Justiça comum e a Justiça especializada. A Justiça comum compreende tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Estadual. E aí o que acontece? Do outro lado tem a Justiça especializada, as Justiças especializadas, na verdade, porque nós temos três, tanto a Justiça Eleitoral, a Militar e a Trabalhista. E todas elas podem, né, o processo iniciando em cada uma dessas, seja qualquer uma delas na Justiça Especializada, na Justiça Comum, todos os processos que tramitem no Poder Judiciário podem chegar no STF. Então vejam que o STF não é um órgão somente da Justiça do Trabalho. Ele, na verdade, está relacionado a todos os órgãos, está acima de todos os órgãos do Poder Judiciário. É óbvio que o STF tem uma função que na verdade, a gente fala até que o STF é o guardião da Constituição, e tem, claro, a sua finalidade dentro desse emaranhado, né, de caminhos que os processos podem tomar, mas sempre ao final. Ele é o último órgão possível dentro do Poder Judiciário. Então, gente, mas não quer dizer que ele compõe a organização da Justiça do Trabalho. Beleza? Bom, pessoal, com relação aos órgãos da Justiça do Trabalho, artigo 111, agora faz tempo até que eles não perguntam isso relacionado aos órgãos, mas você precisa saber agora o que cada um desses órgãos traz para a gente. Então vamos fazer esse trabalho, vamos analisar cada um deles, o TST, o TRT, os juízes de trabalho, quais são as informações mais importantes, até porque isso está na Constituição, são pequenos detalhes e isso pode ser cobrado na sua prova. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui, que no outro quadro eu deixei já preparada ali a legislação, então vamos tocando aqui nesse quadro aqui. Pessoal, olha só, nesse primeiro momento, então como se fosse dentro aqui da organização, vamos trabalhar primeiramente aqui o Tribunal Superior do Trabalho, chamado TST. Ok? Tribunal Superior do Trabalho. E dentro desse assunto, nós vamos, onde você vai verificar o artigo que trata do TST, é o artigo 111A da Constituição. Por gentileza, eu gostaria que vocês colocassem um asterisco, até porque nesse órgão, até porque tivemos algumas alterações recentemente, e isso pode cair na sua prova. Primeira observação é uma observação mais do direito constitucional do que propriamente do processo do trabalho. Já que o processo do trabalho cuida também da organização do Justiça do Trabalho, trata dos processos, dos ritos e assim por diante,
Mas aqui o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: com relação ao Tribunal Superior do Trabalho, a modificação que nós tivemos recentemente foi na Constituição, no artigo 92, onde nós temos lá no artigo 92 a relação dos órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Só que o grande detalhe é o seguinte: o artigo 92 não tinha especificamente o Tribunal Superior do Trabalho. Quer acompanhar? Vamos lá, Leozinho, coloca no quadro para eles lá então, o slide. Olha só, aqui está o artigo 111, mas na verdade eu quero mostrar o 92 antes disso, tá? Ali a gente já volta para esse capítulo aí. Mas olha só o que diz, até voltando um pouquinho aqui, espera um pouquinho, olha só, artigo 92, está aqui, ó, gente. Esse artigo passou, tanto é que vocês podem ver pela tela aqui, a emenda constitucional número 92 de 2016 acabou incluindo o inciso 2A. Tanto é que, ó, são órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes do Estado e do Distrito Federal e Territórios. O que eu queria chamar a atenção de vocês a respeito disso? Por gentileza, cuidado com o inciso 2A. O inciso 2A, gente, isso que eu vou falar é tão importante que eu quero que vocês coloquem uma observação no seu caderno. O inciso 2A foi incluído e veja que nesse momento eles quiseram fazer um destaque com relação ao TST. Ou seja, o TST hoje faz parte do rol de tribunais superiores elencados pelo artigo 92. Professor, até aqui eu entendi tudo. A minha pergunta é a seguinte: o que isso diferenciou, o que isso mudou com relação havendo essa relação agora do TST no artigo 92? Praticamente nada. Por que não houve essa mudança? Tem que saber para a prova, só que agora está relacionado ao TST. Mas até então, gente, veja que o TST já era considerado um Tribunal Superior do Trabalho, era considerado um Tribunal Superior. Ou seja, nós não temos mais a necessidade, claro, já havia esse entendimento, mas hoje ele está de forma explícita, né? Ou seja, a informação está de forma explícita. E antigamente não, a gente já deduzia que era da mesma forma que, por exemplo, o Superior Tribunal Militar, bem como também o Tribunal Superior Eleitoral. Nós sabemos que esses órgãos são órgãos superiores de cada uma dessas justiças especializadas. E o legislador lá, quando surgiu a Constituição, ele fez de forma correta, e vou explicar por quê. Quando ele montou a Constituição, montou o artigo 92, relacionando os órgãos do Poder Judiciário, veja que ele pensou o seguinte, olha só, tanto é que eu quero fazer essa pergunta e ver se vocês conseguem perceber. Leozinho, coloca na tela para eles, por gentileza, lá novamente. Vejam que nesse artigo 92, veja que no artigo 92, deixa só na telinha para eles, tá? São órgãos do Poder Judiciário. Veja que ele relaciona o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça. Olha só, então quer dizer que o legislador elencou o STJ, mas não elencou todos os outros tribunais superiores. Mas por que, gente? Por que isso? Veja que logo abaixo do inciso 2A, nós temos o inciso 3, 4, 5, 6 e 7. E todos eles colocam assim, ó, os tribunais regionais federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares. Quando ele escreve, se você puder colocar junto comigo na tela agora, por favor, olha só, quando ele coloca aqui, ó, tribunais e juízes do trabalho, veja que aqui ele está tratando não só do TRT, mas está trabalhando também o TST. Os tribunais do trabalho. Então, os tribunais é o TST quanto o TRT. Então, já estava incluído uma interpretação, aqui, com relação ao termo tribunais, o TST. Tá, professor, não estou entendendo a tua história. Por que o STJ está e os tribunais superiores que estão aqui, ó, tanto aqui, ó, aqui e aqui não estão relacionados? Porque é o seguinte, gente, o STJ foi relacionado
Pelo simples, o único motivo foi que, deixa eu até passar para outra telinha aqui. Quando nós estamos diante da justiça comum, tá? Da justiça comum, nós temos os juízes federais e aqui os juízes estaduais. Aqui nós temos o TJ, aqui nós temos o TRF. Ok? Veja que os dois acabam desembocando aqui, ó, o STJ. Então o que acontece? Como esse órgão serve tanto aqui a justiça estadual quanto a federal, o legislador achou por bem destacar o STJ. Tá? Essa é a visão que eu tenho, tá? Isso é uma interpretação minha. Então ele acabou colocando o STJ, opa, calma aí, o STJ eu tenho que destacar, porque não existe um tribunal superior federal ou um tribunal superior estadual. Não, existe o STJ. Então, por esse motivo, eu vou elencar ele como dentre os órgãos que estão ali, como um dos órgãos superiores. E no caso da justiça especializada, não haveria necessidade, porque dentro da justiça eleitoral, o Tribunal Superior é o Tribunal Superior Eleitoral. Dentro da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho. Então, por esse motivo, o legislador acabou não elencando, mas agora foi incluído. E por isso, você tome cuidado, principalmente na matéria de constitucional, ao tratar dos órgãos do Poder Judiciário, agora tem o TST. Isso, além dessa modificação, mais para frente eu vou destacar a outra modificação que nós tivemos no artigo 111A, no qual incluiu ali uma determinada competência, que é interessante, isso também para a prova, que nós já vamos chegar lá, tá? Bom, gente, vamos lá, vamos dar continuidade. Entenderam? Tudo certo com relação a essa parte? Beleza? Olha só, eu vou colocar aqui só para a gente tratar aqui de um resuminho. Vamos colocar aqui algumas coisas. Vamos lá, primeiramente, sede, composição, idade e, deixa eu ver, está faltando um tema aqui, composição, idade, nomeação. Até deixa eu colocar, vou colocar separado aqui, geralmente eu coloco junto, colocar aqui, ó, nacionalidade, idade e a nomeação. Então são os tópicos importantes que nós temos que identificar dentro do artigo 111A, beleza? Então fechou essa informação do artigo 92 e vamos dar entrada agora aos assuntos relacionados ao Tribunal Superior do Trabalho. Gente, primeiramente, qual é a sede do Tribunal Superior do Trabalho? Todos os órgãos superiores, estão em Brasília, ok? Em Brasília. Então, TSE, TST, STF, todos eles em Brasília. Composição, simples assim. Uma dica que eu dou sempre para os alunos, quer saber a composição do Tribunal Superior do Trabalho? Veja o seguinte, veja o próprio nome. A resposta está aqui, ó. Lembra, você nunca vai mais esquecer dessa dica. Presta atenção, Leozinho, nessa aqui também. Você que é bom em matemática, ó lá. Está fazendo arquivologia aí, ó. Tem que saber os números aí para poder fazer bem a seleção dos livros lá, né? Olha só, 30, 103. 30 menos 3 dá quanto, gente? 27. Então é composto de 27 ministros. Tá? 27 ministros. Sendo que deverá ser respeitado o que nós chamamos do quinto constitucional. Dentre esses 27 ministros, 4/5 são destinados para magistrados. Magistrados. E 1/5, 1/5 dentre advogados e membros, ou melhor dizendo, procuradores
do Trabalho, que fazem parte do MPT, Ministério Público do Trabalho. Então, vamos lá. Deve tirar o vermelho aqui para ficar todo padrão aqui. Vamos colocar aqui, ó, magistrados. Ok? Então, 4/5, cuidado, formados por magistrados de carreira. O cara que entrou na carreira como juiz, substituto, depois foi para juiz titular, subiu, virou desembargador, ou juiz de segundo grau, como queiram chamar, e aí surgiu a oportunidade para ele subir para o TST. No caso, 1/5 dentre essas vagas deve ser formado por advogados e procuradores. O que é importante eles demonstrarem para poder exercer esse cargo de ministro? Bom, gente, os advogados eles precisam demonstrar 3 coisas importantes. Notório saber jurídico. Esse é o primeiro detalhe. Notório saber jurídico. Reputação ilibada. E 10 anos na sua atividade. Os procuradores, eu gosto de destacar, veja que ele já tem uma reputação ilibada e notório saber jurídico que foi demonstrado ao passar no concurso público. Então, para eles, tem que ser comprovado apenas os 10 anos de efetivo exercício da função de procurador, tá? Então, o advogado, notório saber jurídico, reputação ilibada e 10 anos, bem como procuradores. É óbvio que o procurador também tem que demonstrar a reputação ilibada, notório saber jurídico, mas não é que ele tem que demonstrar, isso já demonstra pelo exercício do cargo que ele já vem, né? Ele vai ter que passar por uma sabatina, né? Então eu posso dizer assim, deixa eu até colocar, se vocês quiserem colocar dessa forma, a gente pode colocar assim, ó, aqui, eles, de uma forma geral, né, tem que ser mostrado exatamente esses itens, né? Ou seja, notório saber jurídico, ficou um pouquinho para cima aqui, reputação ilibada e os 10 anos de atividade. É o que eu falei para vocês. Ambos, né, precisam, está na lei que precisam, mas veja que por si só ele já consegue demonstrar isso ao exercer o cargo do Ministério Público do Trabalho, sendo procurador do trabalho. Então ele não tem que demonstrar a reputação ilibada, até porque para ele acessar esse cargo ele já tem que ter isso daí. Deixa eu então apagar aqui. Vamos ler o artigo 111A, gente. Agora podemos voltar ao artigo 111A. Voltando aqui rapidinho, 111, 117, passou rapidinho aqui. Aê. Aqui, ó. Então, são órgãos da Justiça do Trabalho, Tribunal TST, TRT e juízes. E aí vem o artigo 111A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35, menos de 65 anos, do notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República, após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, veja aqui, nós temos exatamente essa situação aqui, que é importante destacar. Gente, nacionalidade, voltando para cá, Leozinho, nacionalidade. Gente, precisa ser brasileiro. Brasileiro, tá? Brasileiro. Pergunta que não quero calar. Naturalizado pode ser admitido como ministro? Tanto nato quanto naturalizado. Lembrando que a Constituição traz para a gente uma vedação de alguns cargos que devem ser privativos de brasileiros natos, que está lá no artigo 12 da Constituição Federal. Tanto é que o pessoal dá como dica, né, o mp3.com, que são os ministros. Primeiro, né, vamos colocar presidente os ministros do STF. Depois nós temos o presidente, os MP3, né, presidente e vice-presidente da República. Nós temos o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Nós temos, por exemplo, as carreiras diplomáticas. Nós temos oficiais das Forças Armadas e o ministro da Defesa, tá? Todos esses cargos são privativos de brasileiros natos. Não, a Constituição ela não relaciona os ministros aqui do TST. Então, por esse motivo, pode ser tanto brasileiro nato quanto naturalizado. Idade.
A idade tem que ser entre 35 anos e 65 anos, ok? Muito cuidado com a idade inferior, porque para o TRT a idade é menor do que 35. Então, 35 e 65. E como é que funciona a nomeação? A nomeação, gente, é feita pelo presidente da República. Presidente da República. Sendo que, prestem atenção, sendo que deverá ser observada a sabatina no Senado Federal. Não entendi, professor. Simples assim. Quem faz a nomeação é o presidente da República. Só que antes dele ser nomeado, ele tem que passar pelo Senado Federal. Então aqui, até vou colocar assim, ó. Após aprovação pelo Senado Federal, e a votação aqui, ó, anota lá, pode, por maioria absoluta, ok? Maioria absoluta. Então, o presidente da República, após a aprovação pelo Senado Federal, e aqui é por maioria absoluta. Maioria absoluta. Então, após a aprovação pelo Senado Federal, e tem que passar. Professor, como é que funciona para ser, né, chamado e assim por diante? Simples, simples. Olha só como é que funciona. Existe o que nós chamamos de lista sêxtupla e lista tríplice, né? No caso dos magistrados aqui, a própria Constituição diz que a escolha é feita pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, no sentido dele fazer a respectiva lista e encaminhar para o presidente da República. Ele passa pela sabatina e depois ele é nomeado como ministro. Mas aqui, no caso do quinto constitucional, funciona da seguinte forma. Primeiramente, é formada uma lista sêxtupla, com 6 nomes. Nessa lista sêxtupla é enviado pelos órgãos responsáveis. O Ministério Público do Trabalho ou o Conselho Federal da OAB, que encaminha os nomes dessas pessoas. Aí lá, o TST, recebendo esses 6 nomes, diminui para 3 nomes, formando a lista tríplice, encaminha essa lista para o presidente da República, o qual escolherá um nome, que esse nome daí participará desta sabatina aqui pelo Senado Federal, e aí chega no Senado Federal, o que vai acontecer? Ele pega e vai se for maioria absoluta, passar, ele volta novamente para receber a nomeação do presidente da República. Tá? Isso daqui, eu acho que para nós aqui não é tanto importante. A banca, ela praticamente, ela fica fixada nessas informações que eu destaquei aqui para você. No caso, a composição, 27 ministros, devendo ser respeitado o quinto constitucional. Professor, qual que é a quantidade de cadeiras, né, dentro desses 27? Quantos são, né, do quinto? Como é número ímpar, 21 cadeiras são de magistrados e 6 cadeiras são destinadas para o quinto constitucional, tá? Então, dos 27, 6 cadeiras para o quinto e 21 cadeiras para os magistrados. Então, essas informações que eu destaquei para vocês, que é um resumo, que eu acho que é importante ter no seu caderno, é para você realmente bater o olho, como se fosse um mapa mental com as principais informações do artigo, para você saber responder qualquer questão relacionada ao TST. Mas não paramos por aqui, tem outras informações. Só para a gente finalizar isso daqui, vamos fazer a leitura em conjunto? Olha só, indo lá para a tela, Leozinho. Olha só, então aqui estão as informações. TST, composto de 27 ministros, escolhido dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Detalhe, gente, essa parte que está escrito aqui, notável saber jurídico e reputação ilibada, isso aqui foi incluído, a redação, né, foi alterada pela emenda constitucional número 92, que até então não tinha incluído esses termos, apesar de já ter sido utilizado de forma, anteriormente já ser utilizada nesse formato. Então agora nós temos
explicitamente essas informações, coisas que nós já adotávamos antes, mas agora está de forma explícita no artigo 111A. E aí vem o inciso número 1, gente. 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94, tá? No qual eu sugiro fazer a leitura. E aí vem os demais, entre juízes dos tribunais regionais de trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. Então veja que o próprio TST que irá realizar, vai fazer a sua lista de pretendentes a serem ministros, e aí depois disso que deve seguir também da mesma forma o procedimento que os advogados e procuradores. O TST monta a sua lista, encaminha para o presidente, esse ministro passa pela sabatina do Senado Federal, o presidente escolhe dentre os nomes que foram relacionados pelo TST, um dos nomes que encaminha para o Senado, volta para o presidente, se caso esse juiz de segundo grau, esse desembargador, passar pela maioria absoluta do Senado Federal, tá? Bom, continuando, gente. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre a competência do TST, lembrando que aqui nós estamos diante de lei ordinária, então é através da lei ordinária que trata da competência do TST, então é mediante lei, e nós temos aqui para encerrar essa aula esses itens aqui, gente. Leozinho, posso concluir esse raciocínio aqui para a gente concluir e deixar o TST só nesse bloco? Tem duas coisas que eu quero destacar com vocês aqui como observação, tratando aqui especificamente. Existem dois órgãos internos perante o TST, gente. Nós temos a ENAMAT e a CSJT. A Escola Nacional de Magistratura do Trabalho, que é a ENAMAT, que é um órgão interno do TST, e esse órgão interno do TST, a escola tem qual finalidade? Bom, a escola nada mais, nada menos do que tem como finalidade elaborar cursos, até mesmo cursos de atualização, de reciclagem, até mesmo quando o juiz ingressa na carreira, preparar esse profissional para iniciar a sua atividade como juiz, e tudo isso é importante para quê? Para que ele possa eventualmente exercer com mais, não que ele não tenha conhecimento, mas com mais propriedade essa função, que é uma função muito complicada. A magistratura é um cargo pesado. Eu sempre falo que hoje o subsídio de um juiz, ele pode ser até ser um valor alto, mas tem que lembrar o peso que esse cargo tem. Lembrando que não é que seja mais ou menos importante que a advocacia, que o procurador, mas ele recebeu uma outorga do Estado muito pesada, pois ele tem jurisdição, ele diz o direito, ele tem um peso muito grande na caneta, então ele tem que receber algo diferenciado, tanto é que existem algumas garantias para os magistrados para que isso aconteça, mas de qualquer forma a gente vai deixar mais para frente esse assunto. Então a Escola Nacional dos Magistrados, da Magistratura Trabalhista, tem como essa finalidade, são patrocinados alguns cursos, bem como também para a atualização, tanto para ingresso na carreira, quanto também no decorrer da carreira, cursos esses que os juízes participam com o intuito de estarem sempre atualizados. E o outro órgão, gente, é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E este órgão aqui, gente, tem tem 4 funções. Ele faz a supervisão, anota lá o quarteto, são 4 itens, anota lá, supervisão administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial. Ok? Então, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho é um órgão interno do TST, está dentro do TST e tem como finalidade a supervisão administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial
dos órgãos da Justiça do Trabalho. Então, por isso, né, qualquer questão patrimonial, orçamentária, financeira, vai ser decidido por esse conselho, que não é só composto por ministros do TST, é composto por desembargadores, juízes de primeiro grau, até porque eles também têm que dar o seu palpite, por que tem que melhorar, o que tem que melhorar dentro da Justiça do Trabalho como um todo. E aqui vem um grande detalhe para nós caminharmos para o final desse bloco. Olha só. Decisões desse órgão aqui têm efeito não, eu vou colocar efeito vinculante, ou seja, o que eles decidem deve ser aplicado a todos os órgãos da Justiça do Trabalho como um todo, tá? Então tem efeito vinculante, suas decisões têm efeito vinculante, vincula todos os órgãos que compõem, né, a Justiça do Trabalho. Beleza? E para nós finalizarmos, parágrafo 3º. O parágrafo 3º foi uma inovação. Pode pôr um asterisco no parágrafo 3º do artigo 111A. Esse artigo, especificamente esse parágrafo, foi incluído pela emenda constitucional número 92, do qual diz o seguinte, coloca na tela lá para eles, Leozinho, ó. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar originariamente reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Aproveitando que vocês estão na tela, só vamos ler rapidinho aqui, ó. Inciso 1, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado de Trabalho, que é a tal da ENAMAT, né? Cabendo, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção da carreira. Então veja como eu mencionei anteriormente para vocês. E o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo lhe exercer na forma da lei a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Então veja que as decisões, até colocar aqui vermelhinho, deixa lá na tela ainda lá, Leozinho, pode deixar lá. Deixa lá que eu vou continuar lendo lá com eles. E aí vem o parágrafo 3º, gente. Compete ao TST processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Pode voltar para mim aqui para a gente encerrar esse bloco. Esse parágrafo diz o seguinte, o TST hoje pode receber o que nós chamamos de reclamação. É uma peça no qual você protocola diretamente no TST quando órgãos inferiores estão julgando em desconformidade com entendimentos pacificados do TST. Vamos imaginar que o TST, por algum motivo, né, naquelas decisões de recursos repetitivos, ele quer decide sobre determinada... É a mesma coisa o STF, né? Tem lá, por exemplo, uma súmula vinculante. E aí depois um órgão abaixo começa a decidir de forma diferente do que aquela súmula vinculante do STF. É o mesmo raciocínio. Dependendo da situação, se são decisões consolidadas, são decisões que, por sinal, já foram decididas em recursos no qual eram repetitivos, e eles, né, o TST, ao decidir esses recursos repetitivos, tiver de alguma forma os órgãos abaixo, de alguma forma desrespeitando, né, tanto é que ele coloca ali, ó, compete originalmente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Então, quer dizer, se de alguma forma os órgãos abaixo estão, entre aspas, desautorizando ou de alguma forma indo de encontro que foi decidido pelo TST, cuidado que eu vou trabalhar com mais calma lá na fase de recursos, essa peça reclamação. Eu não falava dessa peça, mas agora que foi incluído, eu vou incluir nas nossas aulas para a gente conversar um pouquinho. Mas, de qualquer forma, cuidado para o parágrafo 3º, beleza? Vamos para o nosso intervalinho, já voltamos na sequência. A gente concluiu, tá? Só para você saber, o TST. Voltamos no próximo bloco, o TRT. Até daqui a pouco.